Olá! Bom, essa não era para ser uma live, era um vídeo que eu queria gravar e postar no IGTV, mas o Instagram não tá muito legal, né? Muitas pessoas hoje falando que estão com dificuldade com as mudanças dele. Eu tô tentando fazer o post que eu prometi para vocês do Ho'oponopono, tá pronto e não tá indo, então preferi, ao invés de eu gravar um vídeo e depois correr o risco de ter dificuldades para postar, abrir uma live, tá bom? Eu queria falar com vocês. Eu vou falar sobre o método Kovacic, eu vou falar sobre essa terapia natural gratuita para câncer, mas eu vou aproveitar para falar sobre o papel daqui do terapeuta, né, de maneira geral, não só dentro do método Kovacic. E vou aproveitar esse vídeo para os meus queridos que estão fazendo curso de formação de terapeutas comigo. Falar um pouco desse lugar humano de quem está aqui do outro lado, recebendo, ouvindo, acolhendo e muitas vezes trabalhando, na maioria das vezes, trabalhando a sua neutralidade para não interferir, para respeitar o tempo do outro e as suas escolhas. Mas vamos falar primeiro do método Kovacic, então, que eu vou colocar no título, então, se você quiser saber só sobre isso. Gente, o método Kovacic é uma terapia natural, específica para câncer, baseado na radiestesia. Então, seu Esteban Kovacic, quando criou, mais de 60 anos atrás, foi através dos estudos como autodidata em radiestesia, que ele foi descobrindo que essa terapia, que na verdade foi visitando pacientes com câncer, e nessas visitas ele foi analisando, avaliando o que eles tinham em comum. Então, quando a medicina convencional ela diz que o câncer é hereditário, o sol pode dar câncer, o cigarro também dá câncer e blá, 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 blá. Não é que a gente nega essas afirmações, a gente acha elas muito incompletas. Porque uma vez que ele é hereditário, eu preciso verdadeiramente ter em pelo menos 90%, né, da população, isso repetindo geração após geração. E não é o que acontece. Infelizmente, é muito comum, de repente, aparecer um paciente, não tem histórico na família e cá estou eu. Né? O cigarro dá câncer. A gente precisava ter ele pode facilitar, ele pode todas essas ideias que eu estou trazendo para vocês, esses itens, eles podem abrir caminhos mas que ele sozinho não vai fazer isso, segundo o método Kovacic, tá? Então, se eu vou fumar, eu vou ter meu pulmão mais fragilizado e fica um ponto aí, uma zona mais frágil no meu corpo para receber uma doença, né? Assim como a gente fala muito do chimarrão e de quem toma muita água muito quente, tem uma fragilidade aqui no trato e é mais fácil também ter o câncer de laringe, por exemplo, né? Então, o cigarro sozinho vai dar câncer para nós? Não. Senão, todo mundo que fuma X tempo, uma quantidade X, vai ter câncer. E é real? Não. Muita gente não tem, né? O sol, né? A gente teria que ter um índice muito, muito maior de quem trabalhou a vida toda no sol, de madrugar, de acordar cedo e de estar ali na lida, direto no sol, tendo câncer. E a gente também não tem, né? Quando você olha, tem muita gente que não teve. E teve gente que sempre se cuidou e tal, e de repente aparece com um câncer de pele, né? E fala, nossa, mas eu sempre cuidei. E foi lá na cabeça, no couro cabeludo, né? Então, para nós, todos esses itens que a medicina convencional vai falar que dá câncer, pra gente ele é só um agente que abre a porta, que abre o caminho para você ter a doença. Mas você teria a doença sem esses itens. Em algum lugar que está mais fragilizado, né? Então, as mulheres com as questões hormonais, tá bom? Eu vou ter essa doença, então, se eu estiver no campo dessa doença, se eu estiver na vibração dessa doença. E a medicina vibracional, como você sabe, ela já divulga isso, defende essa ideia, né? Que a doença... podemos falar sobre isso. Que a doença, ela chega no físico, no nosso campo energético, nos outros corpos sutis. E eu tenho essa vibração dessa doença e, de repente, um dia... ela tem força e ganha força para chegar no corpo físico, no meu corpo, né? Mas antes disso, eu posso estar na vibração. Eu não vou manifestar uma depressão se eu não estiver no campo da depressão. E eu não vou manifestar o câncer se eu não estiver no campo do câncer. Então, é comum que numa radiestesia a gente meça o paciente com câncer vibracional.
com a vibração dessa doença, porém ainda não manifestado no seu corpo físico, ok? Qual a vantagem disso? A vantagem é que quando você faz essas terapias naturais, você consegue tirar mais fácil, porque ela tá aqui, vibracional, então eu mando ela embora com um pouco mais de facilidade do que quando ela já impregnou átomos e moléculas e se manifestou na matéria. Mas, sim, vamos atuar da mesma maneira. Percebo que você fica um pouco no sol de manhã, já fica uma sensação febril no rosto. Então, isso também vai ser característica de cada um, né, Lu? E essa fragilidade para cada um. Tem gente que pega metrô e ônibus lotado e vai para multidão e vai para show e tal e não chega em casa passando mal. E quantos terapeutas, quantos colegas, quantos pacientes eu atendo que são pessoas que estão trabalhando essa sensibilidade que falam, nossa, quando eu tô num lugar com um monte de gente eu começo a passar mal, né? Parece que eu escuto o que a pessoa que sentou do meu lado no ônibus está pensando. Né? Eu mesma, quando comecei a trabalhar a minha sensibilidade, quando comecei a arrumar, a organizar isso dentro do consultório e não me deixar mais consumir pelas energias dos pacientes, passava mal no forró, né? No tango. Eu saía para dançar, eu abraçava a pessoa, eu me conectava verdadeiramente com aquela pessoa a ponto de intuir o que ela estava pensando, se ela teve pensamentos suicidas, se ela estava com depressão, de sentir uma dor no estômago da gastrite que a pessoa tinha, né? E aí era um erro meu, era um equívoco meu de não me trabalhar, de não fechar o meu campo, de usar a minha sensibilidade porque eu preciso para o meu trabalho, que eu amo, que eu gosto de fazer, que eu acredito que eu ajudo o outro, que eu ganho dinheiro com ele. Então, é importante eu trazer trazê-la comigo, né? Trago essa sensibilidade no meu material de trabalho. E quando eu vou sair para dançar e ficar feliz, coisa que não tem acontecido nesse ano, mas que eu feche o meu campo e não fique aí me intrometendo na vida do outro sem ser chamada, que é o que acaba acontecendo sem a gente ter esse preparo, né? Mas olha eu já fugindo do assunto. Oi, Zeno, que saudade! Também tenho você no meu coração, viu? Coisa boa. Lu, vamos conversar sobre isso, tá bom? Suor, pés e mãos geladas, esses sintomas. É só a gente cuidar, é só a gente cuidar mais, tá bom? Então, voltando ao método Kovačić, tem um vídeo no YouTube muito bacana, que é super simples, método Kovačić, como ele funciona, e ele tá bem breve, bem didático. E ele vai te falar que se você estiver no campo de irradiação, um campo de irradiação com água contaminada por esgoto, né? Então, seja ele do encanamento que está passando aí no chão da sua casa, ou seja ele do subsolo a 5, a 20, a 100 metros de profundidade, esse veio d'água contaminado por esgoto vai criar uma vibração que sobe verticalmente e no lugar em que eu estou, se tiver essa vibração, após mais ou menos 2 anos, após mais ou menos 3 a 4 horas por dia, pelo menos uns 4, 5 dias na semana, após 2 anos eu vou manifestar o câncer no meu corpo físico. Essa é a ideia do método Kovačić, tá? Então, você não precisa acreditar nisso. Eu te convido a olhar para uma teoria tão esquisita dessa e falar, peraí, o negócio existe há mais de 60 anos, o pessoal atende de graça, sem ganhar nada, e tem um monte de gente sendo curada. Vale a pena pelo menos eu olhar para isso, né? Então, eu vou colocar aqui na descrição do post o site, o Instagram não permite link, né? Então, vocês precisam copiar. Vou marcar o perfil da associação, Estevão e Maria Kovačić, mas é uma ideia para trazer, né? Quando você sai da sua rotina fica assim, Lu, então melhor, é o caso que eu te falei, né? Quando eu comecei a atender, eu tava mais preparada para essa proteção. E aí, onde eu vacilava? Na vida pessoal, aonde eu ia de alegre, que legal, vamos sair. Né? Ou às vezes quando eu entrava no transporte público, né? Então eu não estava tão preparada. E aí, no consultório, eu já tinha criado uma rotina de me preparar, me conectar com o paciente, me desconectar com o paciente, limpar a mim e ao ambiente antes de ir embora para casa. Então a gente cria a rotina e facilita a nossa sensibilidade. Então, voltando ao método Kovačić, basicamente a terapia funciona em 2 etapas que caminham juntas, que dançam juntas. Uma etapa onde o paciente vai cuidar do lugar onde ele fica, caso ele esteja em algum campo de radiação, que a gente sabe que algum ele tá, mas com certeza não só isso, não em todos os lugares que eu fico tem energia ruim, não. Todos nós temos energia de câncer no nosso consultório, nas nossas casas, sim. Todos nós temos banheiro. E antigamente como era? O banheiro não era do lado de fora da casa?
Eu já fui alugar casa e falar, banheiro do lado de fora, que absurdo, no inverno vou passar um frio para fazer xixi à noite. Pois é, mas eu não tinha essa energia dentro de casa, né? Fui querendo participar da live. E aí, então, todos nós temos essas energias dentro de casa. E outras também, né? Mas agora eu tô falando do câncer. E o que eu vou fazer? Nada. Você não vai ficar nela. Você vai procurar não ficar nela. Você não vai ficar sentado na privada para fazer seu número 2 demorado, olhando no celular, lendo uma revista, lendo o jornal, que é um hábito. Eu fui comprar outro dia aquele suporte de papel higiênico. Já tem alguns que já estão prontos para o suporte de revista. É um incentivo, faz tão parte da nossa cultura que é um incentivo, né? Criança tem dificuldade de usar o peniquinho, não é você dá o celular para ele ver o YouTube. Não! É um lugar de dejetos, é um lugar de coisas que devem ir embora. Não é um lugar que você deve ficar muito tempo, né? Mas aí não vou falar só do banheiro. Então, são outros 500, é para uma conversa um pouco mais profunda, a gente falar de geobiologia, tá? Mas o fato é, pro Covatic, você vai, tem um jeito, tem uma lição de casa deles, tem uma pecinha, né, de metal que te isola dessa energia e o paciente, então, diagnosticado com câncer, vai usar essas pecinhas no local que ele fica, né, na casa dele ou no trabalho, para não se contaminar novamente desta vibração. A gente vai matar a doença do ponto de vista vibracional e dar força e energia para o seu corpo reencontrar a autocura dele e se recuperar. Então é uma terapia que precisa que você pegue as rédeas da sua vida na sua mão e da sua cura, né? Você sou co-criadora dessa cura, bora, vamos junto. Eu me formei em 2007 em massoterapia aurículo, agora estou voltando para estudar. Insegura para atender. Tá tudo bem. E todo mundo fica inseguro no começo. Tá pensando que é só você? Não é não, é todo mundo. Fica mais um pouquinho aí na live que eu vou falar um pouquinho sobre essa atuação terapêutica nossa. Vai ser bom para você. Mas bora, é começar. A gente pega os cobaias família, depois uns amigos. Olha, eu vou cobrar R$10 só pra gente fazer o símbolo da troca. Você pode ser minha cobaia? Um monte de gente vai querer. E devagarinho você vai ganhando segurança, viu? Então é isso, gente, as 2 etapas do Covatic, tá? A lição de casa, que é a parte mais importante, e ir para o ponto de atendimento, receber a aplicação, que é essa parte que eu falei que vai te ajudar a recuperar, mas é uma força que o seu corpo tem, tá? Não é o método Covatic que te dá, ele facilita que você se reconecte com esse montante de energia cósmica que entra no seu corpo e te levanta e te fortalece, e a cura é sua, tá? Então eu convido vocês a conhecerem o método Covatic para que vocês possam ser agentes de propagação dessa técnica tão linda. Seja porque você doa dinheiro, seja porque você escolhe doar seu tempo e ser um voluntário, seja porque você escolhe doar um story por semana. E uma vez por semana você falar, toda quarta de manhã eu vou divulgar o método Covatic. Toda vez que eu ouvir alguém falar que está com câncer, eu vou lá pegar na mão dessa pessoa e falar, vem cá, vem ver esses vídeos comigo no YouTube. O que você acha disso? Né? E convidar. E aí entra a segunda parte da live. Ah, que legal, que legal. Bem-vinda. Pois é, Lu, sabe que eu pensava também, como é que eu nunca ouvi falar disso? Gente, a técnica se criou em São Paulo. Eles moravam. E ó, eu tava chorando antes de começar a live, então eu vou chorar. Por isso que eu vim fazer, para aproveitar a empolgação, a emoção, o entusiasmo, o chororô. Quando meu pai morreu de câncer em 1995, um pouco antes, eu era adolescente, eu tinha 16 para 17 quando ele teve a doença, e eu lembro que foi a única da família que não ligava, que falava assim, vai passar, isso aí vai fazer, esse negócio de não ter cura, não existe negócio de não ter cura, né? Eu era uma pirralha, mal conhecia de terapias naturais, mas já recebia, fazia terapia de vidas passadas, cristais, florais, tinha uma terapeuta bruxona incrível, que honra, né, gente? Em 1993, você já tem uma terapeuta dessa, libertar, vou marcar você no post. E hoje é uma grande amiga, parceiraça, que eu recomendo de olhos fechados. E fazia acupuntura, então eu já tinha um pouquinho de contato com terapias naturais, mas tinha uma coisa dentro de mim que falava, isso não é pra ser tão grave, isso não é pra ser tão pesado, vai curar. A minha ficha só caiu, que não ia curar na semana que meu pai chama a gente pra se despedir, né? Porque a químio, o rádio, nada tava resolvendo, os tumores estavam crescendo e ele já estava hospitalizado para partir. Eu lembro que de primeira vez que o Jotacílio e o Daniel entraram numa aula no SEATA para falar sobre o método Covatic, eu falei, é isso que desde os meus 16, 17 anos eu aguardo, né? Eu sabia que tinha alguma coisa simples,
né? E é simples e é barato, não é para todo mundo. Porque nada é para todo mundo, porque nós temos pessoas diferentes. E tem gente aqui que vai falar, Tatiana, eu tô detestando esse negócio de home office, eu gosto de ser CLT, eu quero meu vale-refeição, transporte, gosto de me arrumar, pegar o metrô para ir trabalhar. E tem gente que vai falar, Tatiana, eu adoro ser autônoma, eu faço meu horário, se eu não quiser trabalhar no trabalho, se eu quiser... Sim, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, mas as pessoas são diferentes, ela tem não só gostos diferentes, mas afinidades diferentes. E essa pessoa aqui vai olhar para essa e falar, meu, você é louco? E vice-versa. E a gente tem que aceitar essas diferenças. Peguei um exemplo totalmente fora, né, para falar das terapias. Ontem eu atendi uma paciente e foi um atendimento muito forte, muito especial. E ela foi recomendada pela melhor amiga, que é minha paciente há muitos anos. E aí eu falei pra ela, você pode não gostar de mim. Você pode não se identificar. Você pode até falar, foi legal. Mas não foi tudo isso, né? Porque tem coisas que não são só o mérito meu, o meu jeito e a minha técnica. Tem coisa que é afinidade, que é encaixar. Que é o meu sobrinho de 2 anos, 1 ano, com aquele brinquedinho que tem as formas geométricas, e aí ele pega o redondo e fica tentando enfiar no quadrado e não vai. A gente faz isso sem perceber agora, adulto, né? São afinidades. E quando eu respiro, silencio, eu consigo ter mais olhos de ver, ouvidos de ouvir, aguçar minha sensibilidade para saber se eu tenho afinidade com você. Seja para você ser minha sócia, minha amiga, minha parceira, minha terapeuta, né? E aí são trabalhos dos dois lados, de quem tá aqui para dar ou receber, de quem tá aqui para dar ou receber, né? E também tem uma outra coisa, além das afinidades, que é esse lugar do terapeuta e o quanto a gente precisa se trabalhar. O quanto a gente tá disposto e o quanto o orar e vigiar, gente, é diário. O quanto todos os dias eu tenho que olhar e respeitar o seu tempo e respeitar o tempo do outro. E às vezes eu vou te recomendar uma terapia. Eu vou te recomendar um terapeuta. E você vai falar, não vai. E você nem sabe por que você não foi. Talvez por aquela coisa de afinidade. Mas talvez porque você está fugindo. Talvez porque você está fugindo de realmente encontrar cura. Talvez porque você está fugindo de um tipo de técnica que precisa da sua autonomia, da sua, né, de você co-participante disso. Mas às vezes não. Às vezes é só afinidade. E eu vou te falar, ó, a bruxona cigana que acabou de entrar na live, sua linda. Eu vou te falar, vai lá, ó, a Nádia, eu trabalho com tarô, eu trabalho com baralho. Ela que me introduziu. Eu adoro. E eu posso recomendar alguém, vai lá passar um tarô com a Nádia, num baralho com a Nádia, numa leitura com ela. E você falar, não gostei muito. Não afinou. Não significa que não era bom, né? Mas o quanto eu tô preparada para te dar uma recomendação e você não ouvir. Você é meu amigo. Você é meu colega. Você é meu parceiro. Você é paciente que me pediu uma indicação. Porque eu não trabalho com tudo. Eu trabalho com um montão de terapia, né? Eu tô fazendo formação em constelação. Eu não faço constelação ainda. Eu vou te recomendar. A Kelly, o Rodrigo, a Nádia. E você vai sentir aí com quem que é. Mas às vezes não vai dar. E eu tô falando tudo isso porque eu tava numa conversa com uma amiga que eu recomendei o Kovacic que não procurou, né? Mas agora tá a fim de procurar. E se ela não tivesse a fim de procurar? Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim porque isso é meu, não é dela. É uma expectativa que a gente projeta no outro. Essa síndrome de Salvador que, meu, é garantia de fracasso. Eu ter essa síndrome. Eu atender alguém totalmente apostando e na expectativa dessa cura. Não, eu atendo alguém colocando o meu coração à frente, fazendo o meu melhor e só. Eu não posso ter expectativas. Eu vou te entregar o meu melhor. Eu espero que você se abra para isso e que a gente possa ter uma troca saudável. E só. E eu entrego. E eu tenho fé. E eu me conecto com as forças mais elevadas, com as minhas crenças. E eu tenho fé que isso vai se propagar. E só. E eu não posso ficar mal me remoendo porque o paciente não melhorou. Eu não posso ficar mal me remoendo porque eu te recomendei um método maravilhoso como o Kovacic e não ressoou no seu coração. E você não procurou. A minha mãe abandonou o tratamento do Kovacic no meio. Após ter sido curada de um câncer sem fazer quimio, mentiu pro médico que fez químio. Contei aqui em live, hein? Mentiu pro médico que fez químio, gente. O tumor sumiu, o médico sai da cirurgia assim. O tumor sumiu.
E eu assim, pô, doutora, eu sei que você fala que minha mãe... Pelo amor, como é que você sai com essa cara da uma cirurgia? Mas é que tava lá, 2 meses tava lá, eu que fiz o exame, tava lá o tumor. Cheguei lá dentro, cadê? Sumiu. Falei, estamos fazendo terapias alternativas? E ele diz, continue fazendo o que está resolvendo. Ele perguntou o nome da terapia? Ele quis saber mais a respeito? Ele está recomendando para alguém? Mas ok, alguma semente dentro do coração dele foi plantada com esse caso. E ele é só um, dentre muitos, que os nossos pacientes contam. Estou fazendo uma terapia, né? Mas não é para todo mundo. Nada vai ser para todo mundo. Você, pois é, essa síndrome de ajudar. Trabalhe isso dia após dia, porque a gente não percebe o quanto tem do nosso ego nisso. Oi, Ju. Parei para cumprimentar a Ju porque eu ia chorar. O quanto tem da nossa vaidade nisso. O quanto tem da minha expectativa no outro. E aí, quando eu estiver fazendo isso, olha pra você. Olha pra dentro. Por que eu tô aqui preocupado com a cura do outro? Deixa eu olhar pras minhas. Deixa eu olhar porque eu preciso tratar aqui dentro de mim. Deixa eu olhar porque talvez eu esteja fugindo daqui, do meu campo, do que eu preciso olhar. E é mais fácil olhar pro vizinho. É mais fácil olhar pro outro. É um olhar, orar e vigiar constante e eterno. Não é um dia, não é hoje aqui comigo. É todos os dias da sua vida. Principalmente se você escolheu trabalhar na área da saúde. E se você não escolheu, você vai ter que trabalhar isso também para você não entrar no desequilíbrio, né, de dar e receber com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro no trabalho, com os seus alunos, quaisquer relações, com seus filhos. Porque o desequilíbrio do dar e receber a conta vai chegar em algum momento. A gente tem que ter. E é um equilibrado na gangorra, tá? Não é um equilibrado assim. Isso aqui não é vida. Isso aqui, ó, é... quando morre, né? Ok? Mas quando tá vivo, ó, é assim o gráfico. Então é a gangorra. Mas eu não posso fazer assim, ó. Aqui desequilibrou demais. Vai ter problema. Mas é esse equilíbrio aqui. Eu dou, você me devolve, né? Então, vamos olhar para isso. Especialmente você, terapeuta. Bruno Tripeiro, vou marcar você também nesse post, porque tem bastante dos seus seguidores começando a me seguir, a olhar as minhas coisas, e esse tema que eu tô trazendo é bem especial pra gente, né? Que trabalha, que de alguma maneira tá atuando na formação de novos terapeutas, de novos curadores, né? E isso pra mim é um dos meus motivos de vida, assim. Os 2 projetos, né? O terapeuta interior, de você olhar pra dentro e ver o que você pode fazer, quanto que você precisa da sua ação para a sua cura, para sua vida dar certo, né? E por isso eu me encanto também com o método Kovati, que é uma das terapias que eu atuo, porque ele tem essa responsa, ele chama o paciente para pegar as rédeas na mão, e o projeto o trazer o terapeuta interior dentro da formação de terapeutas, porque você, terapeuta, precisa ter mais responsabilidade. E infelizmente nos nossos cursos de formação fala-se muito pouco disso. Tenho certeza que fala-se pouco disso dentro do curso de medicina, que eu não cursei, mas tenho amigos, e da enfermagem, e da biomedicina, e de todas as nossas terapias naturais. A gente se trata pouco, a gente se cuida pouco, a gente se olha pouco e acaba se projetando. Então, olha aqui para dentro. Olha pro seu umbiguinho. Vamos cuidar do nosso ego, vamos cuidar das nossas vaidades, vamos cuidar das nossas expectativas e simplesmente servir. Entregar o seu melhor. Bota o seu coração na frente, entrega o seu melhor. E confia. Firma no propósito e na fé e confia. E o outro vai responder à altura. Pronto, tá vendo como é bom? Ó, podia estar lá chorando. Falei, não, bora falar sobre isso. A gente fala sobre isso. O outro que tá ali antenado passa pela live e vê e aprende alguma coisa. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É isso, gente. Tenham um ótimo sábado. A morte é um dia que vale a pena viver. Não, Ju, não li não, mas ele tá na minha lista. Não comprei, nem peguei PDF, mas tem uma listinha de livros que alguém me recomenda, que pessoas me recomendam em cursos que eu faço, que tá lá e ele tá na minha lista. Eu confesso que eu não sei, não lembro exatamente o que fala esse livro, apesar de ele estar na minha lista, mas eu confesso que geralmente eu fujo. Eu tava falando com meu namorado outro dia, como tem filme, né? A gente pegou um documentário na Netflix, tava falando, meu Deus, crianças com câncer, e ele acompanha 6 anos
não é do tratamento ou da cura, não, da cura ou a parte boa. Não, ele fala que vamos acompanhar como é fazer a quimioterapia, a radioterapia. Sério, mano? Não! Eu não tô vendo o Bolsonaro falar para que eu possa estar mais zen, estar mais feliz e mais inteira para atender, que eu vou ter que ficar vendo isso? Vou não. Eu prefiro ir atender com Covatic e ver as pessoas se curando e felizes. É difícil, é pesado, né? Obrigada, minha cara. Vamos lá. Então eu vou subir ele na lista. Já vou atrás. Gente, um sábado maravilhoso. Hoje tem live do Trio Gato com Fome, a banda do meu namorado, que antes de ser a banda do meu namorado era uma banda que eu era super fã, né? Eu amo o trio. Curti muito quando tava solteira, curti muito com meu ex-marido, curti muito depois e hoje tô mais pertinho. Então super recomendo. Trio Gato com Fome. Assistam a live agora. Coloca lá Trio Gato com Fome. 2 horas começa a live. São 2 horas de samba incrível, maravilhoso. Muito bom. Que bom que ele tem mais a ver com a vida do que a morte. Acredito que sim, porque o texto foi muito bem, o título foi muito bem feito, né? Puta título, né? Legal, gratidão. Eu vou lá pro meu almoço para emendar com a live, que à tarde ainda tenho aula. Gratidão, gente. Gratidão também vocês, porque ficar aqui falando só com a câmera é chato. E aí aparece alguém e fica mais gostoso ter a troca, né? Um sábado maravilhoso. Vejo vocês na live de samba.